Deixa eu dar um dado para vocês, mas vou falar baixinho para ninguém ouvir. O desmatamento da Amazônia cresceu 14% nesse trimestre em relação ao mesmo período do ano passado do Bolsonaro. Não, mas eu vou dar outra. Nós temos compromisso com a democracia, com a questão de gênero e tal. Não diga para ninguém que eu falei. Tem menos mulheres no governo Lula do que no governo Bolsonaro em cargos de comando. Percebe as armadilhas? Porque falta projeto. Não é culpa do fulano ou do Beltrano. Se um marciano descesse em maio do ano passado e fizesse uma observação superficial, porque o marciano tem que olhar tudo, né? Tem que olhar as questões de Portugal, as questões da China, o que está acontecendo na Ucrânia. Aí ele passa no Brasil e olha assim, quais são os indicadores? Não, na economia a gente olha o Banco Central, como é que ele é manejado, e na política a gente olha, vamos ver o Congresso Nacional, né? Como é que é manejado e tal. Pois bem, o presidente do Banco Central de maio do ano passado é o mesmo hoje. E o presidente da Câmara e o presidente do Senado são os mesmos hoje por acordo, né? Porque o outro diz que é estabilidade e tal. Então, isso cai, Sérgio Lírio, numa questão. A questão básica é o seguinte, dá certo assim? Será que a gente não aprende nada? Dá certo isso? Sabe, contemporizar com o crime em nome de uma pseudo-governabilidade? Que governabilidade é essa? Qual é a proposta? Ora, consta historicamente, e eu não chancelo isso, porque seria uma indelicadeza diplomática que eu mesmo como acadêmico não quero cometer, que haveria suborno no governo Lincoln nos Estados Unidos para alguns constituintes americanos fazerem a emenda contra a escravidão. Eu conheço a política, eu sei, não sou inocente, eu sei como funciona a vida. Mas do que se trata? Nós estamos propondo o quê? Por que eu eleito presidente do Brasil numa eleição qualificada pelo ódio, pela negação, vou me conciliar com as forças derrotadas, empoderá-las, financiá-las, reforçá-las? Será que eu estou louco? Eu não estou louco, estão os que estão fazendo lá isso. Então, eu não estou dizendo agora. Eu vou repetir aqui o que eu falei na época, para ser desqualificado, como em tudo que eu falei. Ora, eu conheço a lógica de impasse do Brasil, eu fui constituinte no estado do Ceará, percebe? Eu sei qual é a engenhoca que nós criamos. Nós criamos uma constituição parlamentarista e, na última hora, golpe de suborno, transformamos no presidencialismo com 5 anos para o Sarney. Eu sei muito bem disso, eu sou uma pessoa que estava lá. Só que o Itamar Franco, por exemplo, governou contra isto e criou o Plano Real. Eu estava lá, ministro da Fazenda. Ou você acha que a inflação brasileira era um acidente de percurso ou uma doença da moeda? Era uma negociata. O sistema financeiro brasileiro, enquanto o povo pagava o imposto inflacionário, ganhava horrores na especulação das moedas indexadas. Ninguém sabe mais disso. O Itamar foi lá e disse que acabou a brincadeira. E tu acha que não tinha um congresso reativo, etc. Fizeram o quê? A mesma denúncia pusilânime. Você, porque é muito jovem, na época denunciaram o Argrives, braço direito do Itamar, corrupto. O Itamar afastou o Argrives e pediu preferência para apurar a culpa do Argrives numa CPI. Foi apurado, era mentira, ele renovou a nomeação do Argrives e mandou a CPI para aquele lugar. Está no Brasil que eu servi. Eu fui governador, cara. Tu acha o quê? Que não tem deputado corrupto no Ceará? Vai ver se eu estou envolvido em algum escândalo. Vai ver se eu financiei deputado, se eu empoderei deputado. Nós fizemos o oposto. Nós asfixiamos essas práticas. Não tinha emenda no Ceará. Todos participavam de tudo, como é legítimo. Sabe, mas manda fazer uma emenda superfaturada em 700%, 600%, e tirar a Codevasf para fazer um investimento no Amapá. Você é da revista Carta Capital, tenha paciência. Eu estou dizendo aqui de novo, eu estou dizendo que a Codevasf, Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, está fazendo investimento superfaturado no Amapá. Neste governo. Neste governo. Por quê? Porque a direção e as práticas que estão lá são os mesmos. É por lá que se esvai o orçamento secreto. E como é que nós vamos fazer? Deu certo isso? É uma pergunta simples. Caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado.
O Lula teve direito à presunção de inocência restaurada, é diferente de ser inocentado num julgamento. Por quê? Porque o processo devido legal ele nunca teve, e eu denunciei na primeira hora. Eu me propus a homiziar o Lula, junto com a comissão de juristas, se ele fosse ilegalmente preso, porque eu sabia o que estava acontecendo. Então ninguém me confunda, eu vou terminar aqui, porque isso é criticamente irrelevante. Se não fica assim, o Bolsonaro fazia o orçamento secreto, isso era uma abominação. O Lula fazia pragmatismo político. O que nós estamos ensinando para o jovem brasileiro?